Olá, sejam bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos o professor Antônio Correia de Lacerda, que é presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, professor doutor do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC de São Paulo e autor, entre outras várias obras, do livro O Mito da Austeridade. Além da sua produção acadêmica e atividade de ensino, o professor Lacerda exerce ainda um papel muito importante, que é travar o debate sobre economia nos meios de comunicação, levando à sociedade uma visão alternativa àquela dos defensores das políticas ultraliberais. E também ele participa de inúmeras atividades com as organizações sociais, contribuindo desta forma. Isso também que o professor Lacerda faz conosco, estando aqui no CESP Entrevista, para falar da economia nacional. Lacerda, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar conosco no CESP Entrevista. Minha saudação, Rita, a você e todos que nos acompanham, os engenheiros e demais interessados. É uma satisfação estar aqui com vocês. Temos uma longa parceria aí, de longa data, e é sempre interessante trocar ideias. Gosto muito das atividades do CESP e aquelas correlatas às iniciativas também, que são muito boas. Legal, muito bom. Lacerda, vamos começar a nossa conversa aqui, então. Como todo mundo sabe, a gente vive uma situação muito difícil no país, a situação econômica do país é muito difícil. O cidadão comum, todos nós, sentimos isso principalmente no altíssimo desemprego, aumento da pobreza, fome, inclusive, e pela inflação que se reflete aí nos preços de itens básicos, as pessoas com muitas dificuldades para conseguir adquirir o mínimo necessário. Qual o panorama da economia nacional hoje, em linhas gerais, Lacerda? Pois é, Rita, o que acaba acontecendo é que nós vivemos uma combinação perversa, né? Nós poderíamos chamar de quase uma tempestade perfeita, porque a economia brasileira, nos últimos anos, antes da pandemia, já não vinha bem. Quer dizer, ao contrário de algumas análises, né, de que o Brasil finalmente tinha, em 2020, né, no final de 2019 para o início de 2020, a propaganda oficial era de que finalmente iríamos viver a retomada da economia, né? Mas eu e vários economistas já alertávamos que, olha, não era bem assim. Na verdade, a opção liberal, né, ultraliberal, por parte do governo Bolsonaro e da equipe econômica do Guedes, não traziam essa perspectiva, não havia vetores para o crescimento da economia, já naquele período. Porque lembro que em 2017, 18 e 19, o crescimento brasileiro foi muito baixo, pouco acima de 1%. O crescimento per capita, portanto, foi a metade disso, né? Já que tivemos crescimento populacional. Bom, veio a pandemia, afetou praticamente o mundo todo, mas particularmente no Brasil, foi uma tragédia de erros, né? Péssima gestão, negacionismo, uso de recursos públicos para falsas soluções, né? Cloroquina e etc. Alternância no Ministério da Saúde, que deveria coordenar tudo isso. Problemas de relacionamento entre os poderes, né? O executivo, particularmente o presidente do executivo, com o judiciário, com o legislativo, aí a briga do executivo nacional com os entes federados, né? Os subnacionais, estados, municípios, enfim, foi uma tragédia que tem nos custado mais de 600 mil vítimas fatais, sem contar a subnotificação, né? Porque, como não sou da área de saúde, nem sanitária, mas conheço especialistas respeitáveis que têm alertado para isso. Há uma clara subnotificação de óbitos, né? Porque nem sempre é classificado como Covid. E lembrar que muita gente morre depois de outras causas, mas que são efeitos colaterais da Covid. Então, a tragédia é terrível. E tudo isso se reflete na economia. E nem de longe pensar no equívoco de, então vamos privilegiar a economia. É um erro, né? Quem pensa assim está totalmente errado. Então, você tem que combater a pandemia para preservar a economia, não o contrário, né? Porque
bem mais valoroso, até economicamente, a vida, não há dúvida disso, né? Bom, mas então o resultado disso tudo foi uma recessão muito forte em 2020, quebra de empresas, aumento do desemprego, precarização, as pessoas, muitas famílias falidas, né? Aumentou a população de rua, aumentou a vulnerabilidade social, né? A insegurança alimentar, enfim, é terrível o que está ocorrendo no Brasil. Em 2021, a economia melhora, entre aspas, né? E aí que é enganoso, porque é um efeito estatístico, claro, como você teve uma paralisação muito forte em 2021, na medida em que as atividades vão retomando, estatisticamente mostram um crescimento. Aliás, é um dado perigoso esse do crescimento, porque toda vez que você produz mais comparativamente ao período anterior, isso se dá num crescimento. Por isso que nós, economistas, pelo menos na minha linha teórica, usamos mais o conceito do desenvolvimento, que é qualitativo, enquanto o crescimento é apenas quantitativo. Desenvolvimento é como é que isso interfere na vida das pessoas. Uma visão equivocada, usual, estamos em recuperação. A recuperação de quem, cara pálida? Eu diria. Porque o desemprego atinge hoje, né, oficialmente, 14 milhões de pessoas. São os desocupados na linguagem do IBGE. Mas nós temos mais de 5 milhões de pessoas desalentadas, que são aqueles que desistiram de procurar emprego. E não é porque eles não queiram trabalhar, não veem perspectiva de obter um emprego, né? Então, isso já está chegando próximo de 20 milhões. E mais 10 milhões de pessoas que são subocupados. Então, só lembrando para quem eventualmente não conhece em detalhe, como é que é medido o desemprego? É estatística por pesquisa. Então, é feita uma pergunta. Você está trabalhando? Está trabalhando, saiu do total dos desempregados. Uhum. Bom, segunda pergunta, procurou emprego nas últimas 2 semanas? Não procurou. Então, ele passa a ser desalentado, entendeu? Então, ele não está em busca de emprego. Mas por que ele não está em busca de emprego? Porque procurar emprego custa, né? Deslocamento, tempo, roupa, alimentos, né? Tudo isso, transporte e risco, né? Porque a pandemia não acabou. Então, a pessoa para de procurar emprego, sai da estatística. Ou aquele que, sim, trabalhou nas últimas semanas, fez um bico, alguma coisa assim, mas muito aquém do que ele precisa e necessita, né? Então, nesse conceito amplo, você tem 30 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Isso é quase 1/3 da força de trabalho brasileira, da população economicamente ativa. Bom, para completar o quadro, nós temos uma aceleração inflacionária enorme, né? E que vai afetar principalmente o que tem afetado? Alimento, combustível, gás de cozinha, energia, que é tudo aquilo que pesa muito na cesta de consumo, e quanto menor a renda, maior o peso desses itens, que são itens necessários. Então, é uma situação muito ruim e que tem levado a uma dificuldade enorme, né, para a maioria da população brasileira. Como que a gente sai dessa tempestade perfeita, Lacerda? Que medidas deveriam ser tomadas para a gente conseguir sair dessa situação tão difícil? Na questão inflacionária, você tem, inclusive, travado essa discussão em artigos, em debates, que já está se cometendo um erro, né? Porque levar os juros, como está sendo feito, e tem perspectiva de elevar mais ainda, não é o caminho. Por que isso está errado e qual seria o caminho? Pois é, então, a primeira questão, eu tive um professor alemão muito metodológico, né? Ele trabalhava muito metódico, trabalhava com metodologia, assim como princípio geral, e ele sempre salientava, né, de que a primeira hipótese, a primeira premissa para resolver um problema é entender o problema. Então, no caso da inflação brasileira, é preciso entender a inflação brasileira. Em geral, se eleva juros para desaquecer a demanda. Mas veja, no Brasil, nós temos, pela conjunção de fatores a que me referi há pouco, você tem uma economia destruída,
né? Eu me referi ali ao PIB, mas se você pegar os demais indicadores, e tem um particularmente, dois, que é muito da área da engenharia e que provavelmente muita gente que está assistindo vai entender, que é a produção industrial. A produção industrial brasileira, ela já vinha de uma estagnação em 2019 de pelo menos 10 anos e se agravou na pandemia. E esse ano não está se recuperando, pelo contrário, continua caindo, né? E a indústria, a gente sabe que é o motor da economia, pelo seu papel de valor agregado. Não que os outros setores não sejam importantes, é que ela é motivadora de várias outras atividades. Segundo elemento muito importante, os investimentos, que é a chamada formação bruta de capital, ou seja, infraestrutura, construção civil, máquinas e equipamentos, que caiu absurdamente, está sim em elevação, com a ressalva que eu fiz, que a base é muito baixa, mas está pelo menos 30 pontos abaixo da crise de 2015. Ou seja, se eu tomar como base 2014, nós estamos hoje 30 pontos abaixo do investimento daquele momento. Então, o fato é que a reversão desse processo passa pela adoção de um conjunto de políticas públicas que são necessárias emergencialmente e outras de uma forma mais estrutural. Emergencial, a economia só não caiu mais em 2020 em função do auxílio emergencial, né? Que o governo havia proposto R$200, o Congresso elevou para 600. Isso impediu um caos ainda maior econômico e social. Porque as duas coisas estão interligadas, né? Porque quando eu falava em 30 milhões fora do mercado de trabalho, não só um problema social gravíssimo por si só, mas é um problema econômico também, né? São 30 milhões de consumidores fora do mercado, né? E mais ainda aquelas pessoas que dependem de auxílio, né? Então, essa é uma primeira questão, garantir o provimento de recursos para a saúde, para a educação e auxílio social às pessoas que necessitam, né? Para a preservação dessas vidas, minimamente, e para a ativação da economia. E subir taxa de juros nesse momento é a pior coisa que você pode fazer, né? Isso agrada muito o mercado financeiro. Quando você eleva a taxa de juros, obviamente, isso não é uma medida neutra. Todos aqueles detentores de crédito e de ativos são favorecidos. Traduzindo aqui em linhas gerais, qualquer pessoa, qualquer um de nós que aplicar no mercado financeiro tende a ser beneficiado pela elevação de juros. Eu não estou amenizando tende, porque depende da aplicação que você vai fazer. Mas muitas aplicações no Brasil são pós-fixadas, ou seja, atreladas à Selic ou seus derivados. Então, quando o Banco Central eleva o juro e o mercado, entre aspas, aplaude, ele está sendo beneficiado por isso. E no Brasil, tem uma série de profecias autorrealizáveis, né? Porque a força da formação de opinião dos bancos, das financeiras, dos analistas ligados a essas entidades é tão forte, né, que influencia o Banco Central e as suas decisões. Então, nós temos o pior dos mundos, porque a tempestade perfeita econômica, no sentido perverso, com a medida corretiva absolutamente equivocada. Bom, além disso, o que acontece? O perfil da equipe econômica ele é ultraliberal, né, e aposta na saída pelo mercado. E aí não é mais um mercado financeiro, um mercado como um todo, que, aliás, como sempre deveria ser. O que é o mercado? Somos todos nós, né? Trabalhadores, empresários, consumidores, a sociedade. Não são só os bancos e os seus economistas, analistas, né, que também têm que ser ouvidos. Mas não pode ser só a voz deles, porque, primeiro, a voz deles não é neutra, né? Ela representa interesses que são legítimos. Eu acho que faz parte do processo democrático você ter a defesa de interesses. Os trabalhadores também defendem os seus interesses, não, obviamente, com uma força muito menor do que a do mercado financeiro. Mas eu estou dizendo que o processo em si é legítimo, né, do ponto de vista da representatividade. Mas o problema é quando você só dá voz a um segmento, né? O setor produtivo brasileiro, exceto o chamado agronegócio, né, porque é amplamente beneficiado por uma série de fatores, dentre eles a subida
dos preços das commodities, né, dos grãos, do petróleo, do minério de ferro, do cobre, etc., internacionalmente, o setor produtivo brasileiro ultra acanhado, né, muito acanhado, né? Então, não tem conseguido dar voz. Isso já vem de muito tempo, mas atualmente, então, está totalmente, vamos dizer, amortecido. Então, o que acontece? Você precisa de um conjunto de políticas, né? Então, nós estamos falando aqui de uma questão não só de política econômica, mas de economia política, né? Quem são os atores que influenciam as decisões? Para favorecer o quê? A geração de renda, a geração de emprego, né? O próprio propalado ajuste fiscal depende da retomada da economia, porque o Estado não cria recursos, né? Ele se apropria de recursos via pagamento de impostos. Então, quer dizer, é preciso inverter as prioridades da política econômica em prática. Eu não tenho a menor expectativa que isso ocorra na atual gestão, né? Eu acho que 2022 é um ano de eleições gerais. Esse tema precisa ser debatido, isso que nós estamos falando aqui, do projeto de nação, das políticas econômicas, das questões de economia política, e não vamos mais cometer o erro, nós, nação brasileira, de eleger alguém que não apresente qual que é o seu projeto econômico e que jamais o terceirize a um posto de combustível ou que o valha, que também não apresenta o que vai fazer, né? Que não debata um projeto de nação, um projeto de política econômica com a nação brasileira. Então, eu acho que nós temos essa oportunidade, em tese, né, no regime democrático, mas não basta só votar. É preciso discutir as alternativas e, principalmente, fazer com que a melhor alternativa, ou aquela que seja mais favorável à sociedade brasileira e não exclusivamente a um setor, prevaleça. Lacerda, a Federação Nacional dos Engenheiros, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, tem um projeto que é o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, como você até frisou aí, não adianta só querer crescimento, é preciso pensar no desenvolvimento. Você, inclusive, é colaborador desse projeto, conhece. E, em linhas gerais, é um projeto que defende, obviamente, a retomada do crescimento econômico, com o desenvolvimento socioeconômico, mas com forte papel do Estado como indutor desse desenvolvimento, não deixando a vontade do mercado em geral e muito menos só do mercado financeiro. Uma questão que é um obstáculo para isso, na política fiscal do governo, é o teto de gastos, que o sindicato, a FNE, defendem que, na verdade, esse teto jamais deveria ter sido implantado e deveria ser revogado para que seja possível ao Estado brasileiro fazer frente às suas demandas, seja de atender a população em serviços essenciais, pagar auxílios emergenciais necessários, programas de transferência de renda adequados, preferencialmente, mas também atuar no investimento para que haja retomada do crescimento. O que você diz sobre esse teto de gastos? Pois é, eu me lembro casualmente que quando da aprovação do teto de gastos, isso foi final de 2016, eu fui convidado pela FNE, né, Federação Nacional dos Engenheiros, para participar de um congresso, né, da federação que foi em Barra Bonita. E eu me lembro que eu dediquei grande parte da minha fala, né, do espaço que me foi concedido, para mostrar os equívocos da emenda constitucional 95, né, que na época era uma PEC ainda, né, e mostrando que ele tinha um vício de origem terrível, que é comparar equivocadamente o gasto público com o orçamento doméstico. Nós, mortais, famílias, empresas, pessoas, nós temos óbvias limitações de gastos, né? Está muito limitada a nossa renda, mas não é o caso do Estado, por vários motivos. Primeiro, porque, ao contrário das empresas e das famílias, o Estado pode emitir moeda, né? Ele tem o monopólio da emissão de moeda. Segundo, ele tem um poder fantástico de
financiamento, de endividamento. Alguém pode estranhar, né? Puxa, mas endividar o Estado? Sim, todos os Estados nacionais, eu vou repetir aqui, todos são deficitários e endividados. E eles são deficitários e endividados porque eles são perdulários? Não, porque o Estado tem compromissos, em geral, numa democracia definido pela Constituição, é o nosso caso, e tem o papel, especialmente numa crise, de exercer o papel contracíclico, ou seja, ao contrário do propalado pelos defensores do teto de gastos, na crise que, pela lógica mecanicista, o Estado deveria cortar gastos, ele precisa ampliar gastos. Ou seja, eu estou aqui usando uma matriz do keynesiana, vamos chamar assim, né, que é só como referência para vocês, é do John Maynard Keynes, né, o principal economista do século XX, que tratou disso com muita propriedade há 100 anos. Então, não há nenhuma novidade aqui, só para dar o crédito. Então, é o seguinte, quer dizer, na verdade, quando você amarra com uma emenda constitucional a expansão dos gastos por 20 anos, você está tirando o poder do Estado como um elemento propulsor do combate à crise e do fomento ao desenvolvimento. Segundo aspecto, ao você colocar na mesma cesta todos os tipos de gastos e tendo em vista que o nosso orçamento não é impositivo, ou seja, o nosso executivo no Brasil, ao contrário de outros, ele não é obrigado a executar o orçamento, tá certo? O orçamento é orientativo. E nem estou defendendo que o orçamento seja impositivo, acho que isso seria uma outra discussão. Mas a realidade é que a prática tem demonstrado que o item que está sendo sacrificado no teto de gastos não são as emendas parlamentares, não são os gastos corporativos do executivo, dos demais poderes, é o quê? É o investimento. Investimento em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, as políticas sociais, né? Veja o que aconteceu recentemente com ciência e tecnologia, né? Um corte de 90% no orçamento, um absurdo, né? E, do outro lado, emendas parlamentares, outros gastos crescendo a rodo. Então, veja que é uma hipocrisia, né? Você colocar um teto de gastos sem outros elementos qualitativos, né? E o mercado financeiro também aplaude os rentistas, porque a conta de juros também não faz parte do teto de gastos. Pagamento de juros do governo para a dívida pública. E quem é o credor da dívida pública? Todos nós que aplicamos no mercado financeiro. Então, veja que há uma questão de economia política envolvida e que leva a um aspecto fundamental, né? Eu tratei disso, você citou quando me apresentou, um dos trabalhos que a gente fez é um livro chamado O Mito da Austeridade, que trata exatamente disso, né? Então, a chamada austeridade, entre aspas, né, que é algo que impressiona, né, ao cidadão comum, aos formadores de opinião. Não, realmente é algo que ele vai ao encontro do senso comum. Só que, muitas vezes, nós temos que sair do senso comum, né? E é o caso típico do papel do Estado. Veja o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Nós temos o Biden, que apresentou e tem apresentado um programa trilionário de investimentos com uma forte indução do Estado, né? O Estado é o grande coordenador disso, é o que coordena as compras governamentais para induzir o crescimento. E veja que nós estamos falando de um país, sim, democrático, mas não estamos falando de nenhum governo esquerdista, interventor, né, ou ultraconservador, não. Um governo democrático que está colocando, a exemplo do que ocorre na Alemanha, no Japão, na Coreia do Sul. Eu nem vou citar a China, porque a China seria uma obviedade, né? Mas vale a pena citar, onde está muito claro o papel do Estado, em conjunto com a iniciativa privada, os trabalhadores, a sociedade, em prol do desenvolvimento. Então, não é Estado ou mercado, é Estado e mercado, e iniciativa privada. E mercado aqui numa acepção ampla, também vamos deixar isso muito claro. No Brasil é importante que a gente ressalte, o mercado não é só Faria Lima, né? O mercado somos todos nós, todos que produzimos, que trabalhamos, que consumimos, a sociedade, né? As entidades representativas da sociedade.
né? Então, nós temos que ser ouvidos e nós temos que nos fazer ouvir, né? Porque temos o que dizer. Você citou o Cresce Brasil, que é uma iniciativa de muitos anos dos engenheiros e que eu tenho a satisfação de colaborar, porque é algo exatamente que vai ao encontro do que a gente está falando. Quer dizer, é a sociedade se mobilizando, aproveitando as especialidades de cada um dos profissionais para apresentar um projeto de desenvolvimento para o país. Certo. E o projeto trilionário do Biden não só fala de infraestrutura para haver investimento e crescimento, mas pensa no futuro, porque está muito focado para a questão ambiental, das mudanças climáticas, e também tem transferência de renda, né? Tem Sim. ali um suporte bastante significativo para a população, ou seja, e é lá no altar dourado do capitalismo que isso está acontecendo, não é como Exatamente, Rita. Na verdade, assim como não há uma contraposição entre saúde e economia, né? Entre medidas sanitárias e economia, também não há entre Estado e iniciativa privada, e muito menos entre desenvolvimento, economia e meio ambiente e questão social. Todas essas questões estão no bojo do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é tão caro para todos nós, né? Que é a economia, meio ambiente e área social. Essas três questões estão interligadas. Nesse sentido, o Brasil tem muito a oferecer. Nós somos um dos maiores mercados do mundo, nós temos área agriculturável, clima benéfico, nós temos autonomia de energia renovável em grande escala, uma boa capacidade hídrica, talvez a maior do mundo. Temos, apesar da desindustrialização, o maior parque industrial da América Latina, o que restou ainda. Ou seja, nós temos todas as pré-condições do Brasil, essa biodiversidade, né, estão dadas. Agora, não é a destruição do meio ambiente, com apoio ou emissão dos poderes, que é o que está ocorrendo hoje, que vai nos levar ao caminho do desenvolvimento, né? Então, é preciso rever todas essas questões de forma que elas possam trabalhar em prol do desenvolvimento e não o contrário. Vai depender também de todos nós brasileiros, porque as opções são técnicas. Os engenheiros podem contribuir, os economistas, os advogados, todos nós técnicos. Mas as opções são políticas, né? Então, nós temos que fazer a escolha adequada e exigir dos postulantes, não só o executivo, nos vários níveis, mas também do legislativo, que apresentem o seu projeto. Quais são as suas ideias? O que você defende? Com quem você dialoga? Não é? Não vamos repetir o erro, vamos cometer erros novos, né? Não vamos repetir o erro de eleger um Messias, desculpe o trocadilho, fanfarrão, que não apresenta projeto, se nega a discutir, não é? E terceiriza decisões que têm muito a ver com a nossa vida. Isso é um absurdo completo. É obrigação de qualquer postulante a posto público trazer de forma transparente quais são os seus projetos, as suas propostas. E tem que ser debatidas. E nós, como eleitores e cidadãos, temos que exigir isso. Muito obrigado. Eu te agradeço muitíssimo, mais uma vez, por estar conosco, concedendo essa entrevista cheia de informação e de maneira muito clara, porque nem todo mundo é economista, mas a economia interfere na vida de todos nós. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Como o Lacerda ensinou, todos nós somos o mercado, né? Então, quando a gente ouve o mercado está nervoso, você fala, bom, eu até estou, mas não é por isso. Eu quero encerrar, se me permite, com uma citação. Eu citei aqui o Keynes, mas agora eu vou citar uma discípula do Keynes, chamada Joan Robinson. E ela disse assim, que é preciso aprender economia para não ser enganada pelos economistas, né? A economia faz parte das nossas vidas. Certo, muito bom, Lacerda, muito obrigada. Foi muito, muito bom mesmo o nosso papo, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.
E também muito obrigada a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique ligado no canal no YouTube do CESP, porque tem muitas atividades bacanas rolando aí todas as semanas. Um abraço, até a próxima. Paz e saúde para todos.